Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Duarte, estamos aqui com a Thaís e com a Emily. Nós estamos fazendo um piloto do que vai ser, acho que o primeiro podcast, não é não, Thaís? Acho que o primeiro podcast que vai dar voz ao morador de condomínio. A gente vê muito podcast falando com síndico, com fornecedores, com o pessoal envolvido no mercado. E quem manda no condomínio, hein? Que são os moradores. Vão ficar sem voz? Então a É gente quer isso aí. agradecer ao Sindiflix que está abrindo essa porta para a gente. Nós estamos fazendo essa gravação. E aí, ninguém melhor, ninguém nada mais, nada menos, que vai se apresentar aqui para vocês o que Thaís Conceição, da Providência Síndicos. Ê, Thaís, e aí? Gente, legal, para mim uma honra estar fazendo parte aí desse primeiro programa, desse podcast voltado para o morador de condomínio. É isso aí, a gente tem que ouvir os moradores. Todo mundo que trabalha com condomínio precisa disso, né? Saber o que as pessoas que moram no condomínio, o que elas realmente querem. Então, dessa vez a gente vai entrevistar um morador. Vamos ter o ponto de vista dele sobre o que é o condomínio. É isso que a gente quer saber no final, né? E aí? E aí você vai apresentar a nossa convidada mais que especial. E aí, assim, a coisa, o embrião está surgindo aqui em Curitiba, no Paraná, né? Com a, Isso com a mesmo. Thaís. E a Aham. convidada, nada mais justo que seja daqui do Paraná também, de Curitiba. E você quer apresentar aí a nossa convidada? Quero sim. Então, a gente está aqui com a Emily, eu vou daqui a pouco dar a palavra para ela, mas a gente conheceu a Emily já há algum tempo e ela trabalhou com a gente também um tempo aqui na Providência Síndicos. E agora a gente quer saber dela o ponto de vista como moradora. Ela mora em condomínio, né, Emily? Conta aí para a gente um pouquinho. Fala seu nome, o que que você faz da Exato. vida, há quanto tempo você mora em condomínio, qual a tua experiência nessa área? Gente, eu me chamo Emily. Eu moro há 12 anos em condomínio aqui em Curitiba. Eu vim de uma cidadezinha do interior do Paraná, não era acostumada com condomínio, não conhecia nada dessa vida. E aí vim para cá, tô há 12 anos em condomínio e descobri essa vida de síndicos, né? Não só por morar em condomínios, mas também por trabalhar em condomínios. Então, assim, foi muito bacana, muito aprendizado de estar com o pessoal da Providência e, ao mesmo tempo, muito divertido, porque, querendo ou não, a gente acha que essa vida de síndico e de condomínios, ela ela pode parecer muito bonita, mas, na verdade, tem muita coisa engraçada por aí, tem muitos percalços que a gente vive, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Thaís? Nem tudo são Exatamente. flores, né? Ô, Emily, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que Claro. acho que vai ser interessante que a gente vai fazer para todo mundo, né? O que que levou você a morar em condomínio? Você falou que já está 12 anos, né? Que momento que você tomou essa decisão? Que é uma curiosidade de todo mundo, fala assim, por que que as pessoas vão morar dentro de um condomínio, né? Que momento que você fez assim, pá, eu vou ser moradora de condomínio? Como é que você foi parar aí dentro de um prédio? Eu acho bem importante essa pergunta, porque assim, eu venho de uma cidade muito pequena do interior, onde eu morava sempre em casas. E o custo de vida numa cidade do interior é muito mais em conta. Então, quando você vem para uma capital, você não tem muitas outras opções. Então, quando a gente vai morar em condomínio, a gente busca economia, claro, e é uma das coisas que eu vejo que os condôminos não conseguem considerar. Porque, veja, muitas vezes as pessoas elas querem ter uma vida como se elas morassem num lugar muito mais privado, mas elas moram em condomínio, então elas têm que ter essa noção do viver em comunidade, só que na verdade elas não querem abrir mão do conforto como se morasse numa casa. Então eu morava em casa no interior e vim para Curitiba para morar em condomínio. Por uma questão de economia, eu não fui morar numa casa em Curitiba. É exatamente por isso. Olha que interessante, Thaís.
Então, isso é super importante, né? A gente tem que ter essa visão de comunidade. Então, as pessoas vão buscando condomínio porque querem uma redução nos custos, mas isso quer dizer que os custos vão ser compartilhados, né? Então, Exato. acho que essa é uma visão importante, que é a consciência que as pessoas têm que ter. A gente deixou de ser só um indivíduo e passou a fazer parte de um grupo, de uma coletividade, né? A palavra condômino, inclusive, quer dizer coproprietário. Então, você é proprietário junto com outras pessoas. Fica mais barato? Fica, esse é o bônus. Mas tem ônus também, né? Você passa a ter responsabilidade, você tem que cuidar de como vai ser a sua vida, se o que você vai fazer não está incomodando as pessoas que moram junto com você. Então, assim, as pessoas estão muito acostumadas a terem direitos, mas morar num condomínio traz seus deveres para que você possa ter esses direitos, essa vantagem de dividir custos, né? Você tem que ter aí deveres de fazer uso desses espaços com respeito ao próximo, ao outro vizinho. Perfeito. Mas eu queria saber da Emily uma coisa importante. Casado em tudo isso que a Thaís acabou de falar, Emily, a gente estava gravando Claro. um outro podcast hoje e foi falado muito assim que as pessoas às vezes não, a gente já entendeu por que que você foi e é uma grande vantagem mesmo, economizar, né? Além da segurança e tudo, imagino mais que também foi parte disso. Mas o que que a gente estava conversando hoje? Que as pessoas, às vezes, por exemplo, tem dois carros, mas compram um apartamento com uma garagem, vai colocar na garagem do vizinho e começa aquela encrenca. Tem criança, mas o condomínio não tem playground, depois a criança cresce revoltada porque não tem lugar para brincar. Depois vai jogar a culpa no síndico. Olha, a providência diz que não tem lugar para minha criança brincar no regulamento interno, mas é que ela já comprou. Eu queria saber de você assim, quando você foi tomar a decisão do condomínio, até que você vai falar um pouco sobre o seu condomínio, né? O E, Sim, condomínio que com você está certeza. morando e tal. gente, o É, tamanho, como que é, o que que te levou a morar é nesse condomínio? por que você fez a escolha desse? A gente já entendeu a intenção, né? Agora, por que você está aí? Claro, perfeito. E é assim, as pessoas elas buscam algo que junte tudo que ela pode ter naquele momento. Como eu coloquei, uma das principais características de uma pessoa, por exemplo, em Curitiba, com o custo de vida que tem em Curitiba, eu não posso ter a mesma comodidade que eu tinha na cidade que eu morava no interior, de ter uma casa muito grande, com espaço e tudo mais. Então eu venho para uma cidade como Curitiba, uma capital, eu venho morar num condomínio e aí eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Só que em contrapartida, eu tenho que ver o que atende a minha família e minha expectativa. Então eu vejo assim, que muitas coisas a gente considera. Eu tenho um filhinho que vai fazer 5 anos agora. Então, a gente mora num condomínio que tem infraestrutura para ele, e foi uma das coisas que eu busquei, que tivesse infraestrutura para ele. Como é o nome Ah, dele? Como é o nome dele? o nome dele é Peter. Ah, que. E o Ele é que um que o fofo. condomínio oferece para o Peter? Explica? Tem que explicar. O condomínio oferece para o Peter uma piscina, Uau! playground, né, espaço kids e tudo mais. E Olha que uma das legal, coisas que Thaís. eu Isso que eu aí. priorizei é que assim, a gente mora de frente para a escolinha do Peter. Então, Olha, hoje o meu trabalho é Nossa. muito próximo e a logística para mim é ótima, porque eu vou deixar ele, eu só atravesso a rua para deixar o meu filho em casa. Então, a localização é muito boa. Não tem tudo que eu gostaria que tivesse, porque o nosso apartamento é pequeno, tem 44 metros. Eu poderia morar talvez num apartamento um pouco maior, só que eu não teria a facilidade que eu tenho de morar de frente para o colégio dele, do lado do meu trabalho. Então eu tive que abrir mão disso para né, para ter esses outros benefícios. Então, a vida em condomínio, ela é complexa e você tem que escolher o que você aceita, o que você não abre mão e por aí vai. Ó, engraçado, ô, Thaís, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Olha, tá sendo muito especial para mim, Emily, porque eu sempre pensava no o que que o condomínio tem para oferecer e é que a decisão vinha do que o condomínio pode oferecer. Mas olha que coisa bacana que você está despertando aqui, que as pessoas vão assistir, vão refletir. A questão também externa, a localização onde está esse condomínio foi Sim, fundamental para você, quer dizer, o local, a região que ele está
ele propicia facilidades que até às vezes eu imagino que as pessoas podem até, às vezes no condomínio não ter tudo que precisa, como você falou e tal, podia até ser um pouco maior ou ter uma coisa ou outra, mas a região fez com que você determinasse morar no condomínio. Como chama o condomínio aí? Condomínio Edir Hached. Foi um fator Ah, decisivo realmente morar aqui pela Sim. logística, realmente. Olha que interessante, né? A gente aqui na Providência Síndicos atua em vários condomínios aqui em Curitiba, né? Nossa empresa atua em mais de 70 condomínios, com diferentes perfis. E é isso, assim, às vezes a pessoa escolhe o condomínio pela localização, pelo entorno, ele também é importante. Então, que acho legal. legal, que às vezes as pessoas de condomínio e síndicos pensam muito, têm essa tendência de pensar muito para dentro dos muros, né? A gente tem que pensar no entorno, a gente tem que pensar no fora dos muros também, né? O que que tem em volta, o que que tem na região? É um lugar seguro? Então você foi procurar porque você queria perto da escola do teu filho. Como que é o trânsito na região? Acho que o síndico tem que ficar atento a esses pontos também, porque tem a ver, a vida da pessoa não é só do muro para dentro, é do muro do condomínio para fora, é do portão para fora também. Então, acho que isso é importante a gente ficar atento, ligado, para ser um lugar seguro, para ser um lugar organizado, para ser um lugar limpo, e que as pessoas, às vezes, podiam estar morando numa casa ou num lugar maior, mais distante, opta por estar morando, às vezes, num lugar nem tão grande assim, mas o fato de estar no condomínio propicia para ele estar numa localização melhor, que às vezes tem um custo mais caro se ele fosse adquirir, mas estando num prédio, numa comunidade condominial, ele consegue ratear esses custos, né? Que legal. E aí, Emily, o que eu trouxe uma colinha aqui também, viu? Acho que a Ia Thaís. perguntar para ela, Marcelo, assim, ela falou o lado bom, né, do condomínio. Então, ela conseguiu ter custos compartilhados, aí dividiu, mora num lugar que tem parquinho, piscina. Talvez se ela fosse para uma casa não ia ter tudo isso. Tá numa localização central, perto da escola, isso tudo é lado bom. Agora, Emily, conta pra gente, qual o lado ruim? Tchan, Como tchan, é esse tchan, tchan. criança de 5 anos dentro de um apartamento? Você já teve problema com algum vizinho? O que que te incomoda no teu condomínio que você gostaria de mudar? Fala pra gente. O lado ruim, né? É muito engraçado, porque assim, como eu já fui síndica, e a Thaís já bem colocou aqui, para mim é algo assim que eu me preocupo muito com o conforto do meu vizinho. Se eu não tivesse passado por isso e não conhecesse muito deste mundo, talvez eu não me preocupasse tanto. Mas assim, eu não posso reclamar com relação ao meu filho, porque ele é. Realmente eu não posso reclamar, uma criança extraordinária. Então, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma criança, ele tem um comportamento de que toda criança tem. Dentro de casa eu tenho um certo cuidado com relação ao meu vizinho. Por ter tido uma vida de síndica também, eu me preocupo muito com o conforto do vizinho. Então, o meu filhinho se chama Peter, ele vai fazer 5 aninhos, e na cabeça do Peter, o meu vizinho de baixo tem um filhinho bebê. Desde que ele entrou aqui há um ano atrás, esse filhinho do meu vizinho de baixo é bebê desde então, como se tivesse 2 meses de idade até hoje. Porque eu digo para ele que esse nosso vizinho tem um bebezinho e que se ele incomodar, se ele jogar algum objeto no chão, se ele pular no chão, ele vai incomodar o vizinho de baixo e que o filhinho do nosso vizinho pode não conseguir dormir, né? E eu coloco isso, construí isso na cabeça dele, porque uma criança de 4 para 5 anos é difícil se conter, né? Então, na cabeça do Peter, qualquer coisa que ele faça, se ele derruba alguma coisa no chão, ele fala: Mamãe, o nosso vizinho. Eu falo: Sim, filho, tem um Ah, que bebezinho. coisa mais linda, gente. Ele se preocupa muito com o bebezinho do apartamento de baixo. E, na verdade, não existe um bebezinho no apartamento de baixo. Mora um rapaz, acho que mais novo do que eu. Só que eu sei que eu posso incomodar com qualquer barulho, né? Mas eu coloquei na cabeça do meu filho que tem um bebezinho porque eu sei que incomoda muito, né? Pode incomodar muito o vizinho por essa minha visão como síndica. Mas assim, eu não tenho grandes problemas no meu condomínio com relação a isso. O meu vizinho de cima é relativamente tranquilo. Já tive alguns problemas, mas hoje, assim, não tenho um grande problema com isso. Mas já tive
vários problemas e muito engraçados, assim, que Conte pra a gente gente, então, um caso engraçado aí, Emily, que você já teve no seu condomínio. Conte. vou, vou contar um para você, vou contar dois para vocês, para não, né? Vai lá. Eu tive uma situação com uma vizinha que ela, meu Deus, toda vez que eu via ela no elevador, ela vinha conversar comigo e tal. E eu sou muito comunicativa, e ela vinha bater na porta. E várias vezes eu, né, no trabalho e cansativo e tal, e a pessoa vinha bater na porta. E aí eu comecei assim, não vou atender mais, eu vou fingir que eu não tô em casa, né? Porque eu não sou obrigada. E aí, Curitibano, né? Deixa eu explicar para o pessoal do resto do Brasil que aqui em Curitiba a gente tem essa fama e tem um pouco de verdade, sabe? A gente gosta de ter a nossa privacidade dentro da nossa casa. Então o povo fala que curitibano não cumprimenta no elevador, é fechadão, assim. A gente tem tentado se esforçar para melhorar, mas no fundo, a gente gosta de ir para nossa casa ficar sossegado. Então essa história de vizinho tocando a campainha o tempo todo, aqui em Curitiba a gente acha meio estranho, tá? Continua, mas Emily. Interessante, pensa eu gostei. Eu que sou do interior, gente, eu gosto de pessoas batendo na porta de casa. Mas assim, a gente tem que se sentir confortável com isso, né? E a minha vizinha era um pouco inconveniente, né? Para não dizer outra coisa. E ela ficava o tempo inteiro. Quando eu pensava em sair pro elevador, eu tinha que pensar assim, não, deixa eu ver para eu não fazer barulho, para ela não ouvir, para quando eu descer ela não perceber que eu tô descendo pro elevador. Então ela era bem inconveniente. E aí o meu filhinho né, nasceu novinho e tal, e choro e tal, nananã. E essa minha vizinha, ela vinha bater na minha porta o tempo inteiro, e eu tinha acabado de ganhar bebê. E eu fingia que eu não estava ouvindo, né? Aí teve uma vez que ela interfonou, porque eu não estava atendendo quando ela batia na porta, e ela me interfonou para pedir se eu tinha feijão cozido. Cozido ainda, ó, exigente. Exigente, gente. Para mim foi o cúmulo do absurdo, porque eu penso assim, né? A pessoa ligar pra você quando ela sabe que você tem Tem um filho como assim? Aí, feijão cozido. Eu falei, olha, eu não tenho feijão cozido. Ela diz, é que o meu filho tá com vontade de comer feijão cozido e tal. E ela não podia me ver, que ela batia na porta de casa e eu assim, e a Thaís me conhece, né? Eu tenho bastante paciência, mas assim, eu realmente passei um pouco da paciência com ela porque ela vira e mexe, ela ia incomodar ali. E uma pedir algum. outra situação era de Essa, um não, vizinho que essa foi morava legal, essa foi muito bacana. E o requinte do detalhe da solicitação, né? com feijão cozido. E essa foi tranquila, porque assim, o vizinho que morava acima do meu apartamento, enquanto eu estava grávida, que a mulher tá com tudo à flor da pele, né, e tal. E o vizinho que morava acima do meu apartamento era uma situação assim bem peculiar, que a Thaís acho que deve estar bem acostumada, eu como síndica também, que era o barulho como dizer, da noite dele com outra pessoa. Hum, Hum, Meu Deus. hum. Complicado. Assim, Como tratar, Emily? E aí? O que você não fez para sei como resolver? tratar, não sei como falar sobre isso, só que assim, a gente pode usar o português claro, Tire Thaís, eu não as sei. crianças da sala. Vamos lá, Emily. Explique como você resolveu esse problema com seu vizinho. A gente pode falar o português claro. É muito Ah, engraçado porque assim, é, a Thaís sabe, né? A gente grávida, né? Os hormônios à flor da pele, sangue. Uhum. tem tudo Porque ouviu aquilo. o barulho do vizinho. Hum. O marido Malemar tá comparecendo ali, né? A gente sabe disso, porque você tá naquele momento, ele quer preservar e tudo mais. Você tá ouvindo o seu vizinho na maior diversão. Ah. E aí eu Gente do escutava céu, que massa. Ideia, o vizinho bem dando complicado, ideia, assim. dando ideia. Ah. Eu escutava o meu vizinho ali e naquele momento eu pensava, meu Deus do céu, mas gente, que empolgação é essa? Por que tudo isso, né? Eu bem incomodada estava. E normalmente, no meu estado normal, sem os hormônios totalmente alterados, eu acho que as pessoas têm que ser felizes realmente. Tá tudo Ah. bem ser feliz. Só Mas que uma naquele pessoa momento você se sentia pessoalmente ofendida. não estava ofendida, porque uma pessoa ser feliz enquanto eu não estava sendo feliz é muito difícil, né? É muito difícil. Então, o meu Sensacional. vizinho, não bastando ele
estar sendo feliz acima do meu apartamento, era cada dia uma outra pessoa feliz com ele, porque você escutava voz diferente. Então você ficava assim, meu Deus do céu, né? Que incômodo. E aí eu fiz 1, 2, 3 reclamações para o síndico. Coitado do síndico. Eu tenho um pouco de pena dele. Mas eu fiz algumas reclamações para o E síndico. olha, gente, como síndico, como é difícil para a gente lidar quando chega esse tipo de situação. É... Delicado, você Como também que o não síndico pode vai fazer uma tratar uma abordagem coisa dessa? direta, né? É Ó, difícil. Porque é um direito da pessoa. É Conte um a história. direito. Não, eu quero Acho que é saber quase um dos dever. dois, Emily. Eu quero saber o que o teu síndico fez. Eu queria saber como a Thaís faria, hein? Foi muito engraçado, porque assim, eu naquela época eu era síndica. Eu não sei por que carga d'água eu coloquei isso na responsabilidade do meu síndico, mas eu falei que estava me incomodando demais. E em algum momento eu acordava e eu pensava, porque normalmente a pessoa pensa, será que eu acordo e eu faço o mesmo que ele? Aham, Ou eu acordo e eu vou reclamar sobre ele? Só que ao aham. mesmo tempo você acorda. Se o seu marido está dormindo, você levanta e se incomoda. Se ele está acordado, você aproveita, né? É. Mas, no meu caso, algumas vezes ele estava dormindo, então eu me incomodava e o que que eu comecei a fazer? Não, se o vizinho estiver se divertindo, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar, eu vou interfonar no apartamento dele para atrapalhar o momento, Olha lá, e olha é lá. isso, atrapalhar e ele que lute, porque aí eu não sou obrigada a ouvir, né? Aham. E, e vez ou outra eu reclamava pro síndico ou eu acordava o marido, ô, vamos lá, porque assim, se eles estão se divertindo, a gente também tá na vez, Aí. tá pela boa. Eu reclamo ou aproveito o momento de inspiração, né? Tinha Duas duas saídas, opções, duas tinha saídas, duas duas opções. opções. É, gostei. Sensacional. Emily, isso é Exatamente. incrível. Não, mas sabe, gente, que assim, a gente historicamente, a gente fica numa saia justa como síndico, sabe? Algumas vezes a gente teve que lidar com esse tipo de situação e é super delicado. A pessoa, quando vem para reclamar para a gente como síndico disso, algumas ficam constrangidas, tentam introduzindo o assunto, outras são excessivamente diretas, sabe? Assim como E eu. aí, constrangedoramente diretas. E a gente tá, a hora que vai abordar com o morador que está sofrendo a reclamação, né? Então tem assim, tem o reclamante que está contando a história, a gente tem que ouvir. Normalmente de praxe, a instrução para os síndicos que a gente passa até, olha, pede para a pessoa formalizar, né? Mandar um e-mail, um WhatsApp, um livro de ocorrências, mas fazer por escrito, porque quando as pessoas estão te falando sobre algo, elas usam de palavras mais informais, e aí fica difícil o síndico ter esse registro, né? Se eu vou tratar depois, se eu vou mandar uma advertência, se eu vou abordar esse assunto com o morador, eu tenho que, de alguma forma, ter um registro disso. Então, eu tenho que pedir para ela colocar por escrito, e aí, a hora que a pessoa está escrevendo, ela pensa um pouquinho mais, pelo menos a maioria das pessoas, e escolhe as palavras com um pouco mais de tato, né? Com um pouco mais de cuidado. Então, essa é a primeira coisa que eu faço como síndico. Eu escuto, mas digo para a pessoa, então, tá bom, eu preciso que você formalize essa reclamação e coloca no papel. Que daí, se ela tiver coragem de colocar tudo isso no papel, é porque, de fato, ela está sendo incomodada com a situação. Mas é bem raro. A maioria fala, ai, Thaís, não, eu não tenho coragem de escrever sobre isso. Então, tenta conversar com o meu vizinho e resolver o problema, né? E aí a gente procura fazer uma primeira abordagem verbal, né? Seja um telefonema, um WhatsApp. Eu prefiro normalmente conversar com a pessoa. Então eu mando um WhatsApp pedindo para marcar uma reunião, para conversar pessoalmente. Se não der, a gente fala por telefone, mas não ficar mandando um papel frio, né? Porque é constrangedor. Então, conversando, eu costumo explicar: olha, você me desculpe, não é nada pessoal, eu estou aqui no exercício da minha função, eu sou síndica profissional, mas a administração do condomínio está recebendo reclamações de barulhos no seu apartamento no período noturno. Então, você tenta dando a deixa para ver se a pessoa entende o que você está falando, né? Para que eu não tenha que ser direta. Tem gente que já entende, fala, não, já entendi o que você está falando, eu vou tomar alguns cuidados e tal. Outras não, vão se fazendo de boba e dizer, como assim? O que estão falando? Mas que horas? Que tipo de barulho? Eu não arrasto móveis. E aí eu preciso ser explícita, né? Eu tenho que chegar e falar com todas as letras, ó, a gente recebeu reclamação, né, de relação sexual durante a noite, está incomodando, o apartamento tem criança, tem vizinho, então tome alguns cuidados, né? Liga uma música na hora, tenta colocar um tapete no quarto. A gente vai dando dicas de como a pessoa pode amenizar esse transtorno e dizendo para ela, ó, a gente não quer causar nenhuma situação constrangedora, mas se você continuar com esse tipo de comportamento, provavelmente essa situação vai ser exposta.
Então, aí eu vou ter que te advertir, ele vai botar reclamação no livro de reclamações do condomínio, talvez esse assunto tenha que vir ser tratado futuramente numa assembleia, e aí você vai ficar exposto. E a gente não quer chegar nesse ponto. Então, tome alguma medida para diminuir. Mas tem até a música do Luan Santana, né, dizendo que vai acordar esse prédio, que o Acorda síndico todo mundo, né? Exato, que exato. é um problema mesmo. E, na verdade, condomínio, gente, são pessoas vivendo juntas. E pessoas vivendo juntas, uma se incomoda com a outra. E a pessoa acha que não está perturbando e está. Mas, apesar de tudo isso, aqui, ó, a gente ama condomínio. Ó, É. hello. Sabe por quê? Porque a gente sempre toma a providência muito Olha rápido lá, das coisas, é isso entendeu? aí. Boa, boa. Gostei. Eu não tenho nenhuma xícara para colocar aqui, mas eu poderia dizer que com relação a tudo isso, se eu tivesse uma xícara, eu diria para vocês assim: a pessoa ali, alguém está sendo feliz, entendeu? Então, o incomodado que se mude. Então, conta pra gente no final dessa história. E aí? Você reclamou com o síndico, ele falou com o teu vizinho, a situação melhorou, não melhorou? Como é que foi? Na verdade, eu falei com o meu síndico reclamou para o vizinho, uma semana melhorou, na semana seguinte continuou igual, e eu também. Eu interfonava lá, quando eu interfonava ele parava, quando não resolvia, eu acordava o meu marido e falava, vamos lá, porque alguém Tá está se divertindo certo. aqui em cima, vamos se Isso. divertir aqui também, porque acho que o problema está na gente, não está lá em cima. Eu acho que Olha essa que conversa é legal. importante, né? Porque às vezes assim, a pessoa reclama e acha que só o vizinho tem que fazer algo. Eu já participei de algumas reuniões de mediação. Eu acho que o que mais resolve problema de barulho, mais do que advertência, multa, registrar reclamação, são as reuniões de mediação. Então eu procuro colocar um vizinho na frente do outro, a gente segue todo o processo, formaliza, manda advertência, mas um entender o contexto de vida do outro, sabe? Uhum. Então você entender assim que a pessoa às Humanizar, vezes né? chega tarde, né? E aí ela tem uma vida mais noturna, o outro tem, em contraparte do outro, acorda muito cedo, precisa ter uma vida mais matutina. E aí a gente vai tentando propor que ambos procurem ceder. Uma frase que eu sempre uso na mediação é essa: se alguém ficar intransigente, a gente não vai ter uma negociação. Negociação, por definição, os dois precisam ceder um pouquinho. Então, tanto que está ouvindo barulho, também tenta colocar um fonezinho de ouvido, ligar uma musiquinha, porque alguém está morando em cima de você e tem direito a ter uma vida, né? Então, o que você pode fazer para amenizar esse incômodo? Você está ouvindo o seu vizinho, fecha a porta, fecha a janela, liga um pouquinho mais o volume da televisão, né? Tenta, não tem que ficar também ali quietinho tentando procurar o barulho. E a pessoa que causa o barulho também pensar, o que eu posso fazer para reduzir? Então, às vezes, pôr um tapete no quarto já absorve um pouquinho mais o som, tomar mais alguns cuidados. Eu acho que é importante entender que os dois vão precisar abdicar de algo. Os dois vão precisar tomar medidas para diminuir esse incômodo. O difícil é quando tem um intransigente e aí só um quer resolver a situação, a força no outro. Aí, às vezes, judicializa, o que torna todo o processo muito mais desgastante, mais lento, mais caro, e normalmente termina com alguém se mudando. E é triste, né? Você tem que sair da tua casa que não conseguiu conviver com os vizinhos. Eu acho legal o que a Thaís está colocando aqui, porque assim, se a gente colocar essa situação como que eu vivi, é muito engraçado porque assim, eu não tinha problemas nenhum com meu vizinho. Nunca tive problema nenhum com meu vizinho. Então, as pessoas têm que entender o momento da outra pessoa. Então, quando você se coloca numa posição de uma conciliação, onde você está ali para entender, humanizar, como a Thaís colocou, você traz as duas pessoas para conciliação, elas conseguem entender o momento da outra pessoa. Então, eu, Emily e meu marido, na época, os dois com uma vida muito corrida, a gente nunca tinha muito incômodo. Quando eu venho e tô grávida e os hormônios estão à flor da pele e tudo incomoda, foi o único momento que eu me incomodei com isso. Então, antes disso, não me incomodava. Então, se a pessoa vem e me conhece, entende que eu estou num momento frágil, que eu estou num momento difícil, a pessoa consegue compreender tudo isso. Porque, de modo geral, se eu não estivesse grávida, muito provavelmente eu não iria reclamar. Aí, no momento da gravidez, eu reclamei, eu tava mais sensível, eu tava mais chorona, tava mais, né? Tudo à flor da pele. Foi o momento que eu mais reclamei.
Passado isso, eu já não me incomodava mais com isso. Então, assim, condomínio é muito isso, porque são pessoas e cada pessoa ela tem o seu momento, né? Então, este momento, eu, como grávida, estava numa situação. Pós-gravidez, eu sou recém-mãe, que está com privação de sono, que tem várias questões também, que se tiver qualquer barulho também vai me incomodar. Passado isso, meu filho mais velho, eu já vou ter mais uma maior compreensão, porque o meu filho vai jogar objeto no chão, o meu filho vai fazer um monte de coisa que talvez incomode o vizinho de baixo, e eu seja mais compreensiva, porque eu sei que ele pode estar incomodando outras pessoas. Então, são momentos, são pessoas, e a vida comunidade, né? Que é muito complexo. Entrando em condomínio, você tem que saber conviver com isso, né? Ó, já tá acabando. Tudo que é bom diz que também vai rápido, né? O tudo que é ruim é bom e tudo passa, né? Ó, ô Emily, eu Passa diria o rápido. seguinte, ó, vindo da Thaís, convidada da Thaís, eu não tinha dúvida que seria uma pessoa mega especial. Você é, assim, incrível. Uma pessoa Obrigada. carismática, simpática. Eu ficaria 3 horas aqui batendo papo com você. Ainda queria te convidar para os próximos. Mas assim, ó, ficamos super contentes porque você é, inaugurou com a gente aqui esse primeiro momento, que eu acho que é o primeiro. Ô, Thaís, eu vou fazer uma investigação mais profunda, mas eu acho que é o primeiro podcast que dá voz ao morador no Brasil. E olha que eu participo de bastante podcast, eu investigo tudo, mas eu não tinha visto ainda. Então, você está fazendo história com a gente nesse momento, Aí. sabia? Que legal. Ó, mas eu tenho duas perguntinhas últimas, então, para fechar. E se a Thaís também quiser fazer alguma pergunta, eu queria perguntar se tem grupo de WhatsApp, que a gente vai perguntar em todos, porque todo condomínio, quando tem grupo de WhatsApp, tem uma história, tem uma historinha de grupo de WhatsApp para contar, né? Se tem aí, ou não, vocês se livraram disso, e como é que funciona aí? Tem ou não tem? A problemática é, para mim, como eu já fui síndica por um bom tempo, se existe um grupo de condomínio no meu condomínio, eu não quero nem saber. Não faz, Gostei, não gostei. existe a possibilidade de eu participar dele. Não quero nem Mas você já saber dele. Eu viveu, tô tem alguma ótima história aqui. engraçada, Emily, de grupo do WhatsApp de condomínio? Que aqui a gente tem esse quadro, que é Roupa Suja se lava no podcast. Então, conta pra gente aqui se você já viveu alguma história engraçada de WhatsApp, de grupos de condomínio. Não precisa ser nesse que você mora hoje, mas algum. E o que te fez fugir de grupo do WhatsApp de condomínio? Meu Deus, não sei se pode ser como síndica. Pode ser o que for, conta aí. Como síndica, deixa eu lembrar. Tem um episódio com um condômino que era nosso conselheiro na época, e que ele começou a reclamar porque tinha um problema no motor do portão. E aí, na verdade, era um outro problema, não tinha nada a ver com o motor do portão. E É ele sempre estava assim, né? O insistindo, problema não é o problema, né? é O o que ele problema não é o pensa que é o problema. problema, né? É. Então, assim, ele estava insistindo que aquele era o problema. E aí o pessoal da portaria disse, não, o problema é tal, não é tal. E aí ele estava pedindo uma solução, que eu passasse alguma solução para ele. E aí eu mandei mensagem e tal, e ele respondeu uma coisa totalmente diferente do que eu falei. E aí foi muito engraçado que eu peguei e falei, eu não estava naquele dia, normalmente eu costumo ter muita paciência para responder, eu costumo responder com muita educação. Nesse dia eu não faltei com educação, mas eu disse para ele assim, eu acho, né? Não sei. Eu disse para ele assim, olha, eu não sei se você está com algum problema de interpretação de texto, mas eu acho que você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Nem eu, nem o pessoal da portaria. Nós estamos com o problema X e não com o problema Y. Você está focando nesse problema aqui que não tem nada a ver com isso. Então, assim, de duas umas, ou você não leu o que eu te disse, ou você tem problema de interpretação de texto, né? Não, gente, E isso é aí, assim, incrível, assim. A gente, como foi uma... às vezes, manda um comunicado de um assunto e o condômino quer reclamar de outra coisa que não tem nada a ver. Manda um comunicado sobre lixo, que as pessoas têm que ter Ele cuidado com o fala da descarte piscina daí. de lixo.
Aí ele pega e manda assim: olha a luz da queimada do condomínio. A gente demora para entender o que relação tem uma coisa com a outra, o que ele está querendo dizer, na verdade, né? E o WhatsApp tem Exatamente. muito disso. As pessoas escrevem no WhatsApp como elas pensam, né? Eu sou um pouco mais velha, na escola a gente aprendia como escrever carta. Então você tinha que ter a local, a data, uma saudação. Aí tinham 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento, conclusão e depois uma despedida. Era assim que a gente escrevia. No WhatsApp as pessoas não escrevem assim. Elas escrevem no ritmo que elas pensam, né? E é difícil a gente conseguir entender o que ela está de fato querendo dizer, né? Exato, Ah, exatamente. gente, eu vou ter que encerrar aqui compromisso com o pessoal do Sindiflix e dizer assim, pra mim, Thaís, a gente abriu com chave de ouro aqui. Não tinha pessoa melhor como você para estar junto comigo aqui nessa e trazer uma convidada tão especial como a Emily, viu? Obrigada. Emily, obrigada pela tua participação. Que bom que, apesar de todas essas histórias, você não desistiu de condomínio, continua morando em condomínio, porque é Você isso, ama né? condomínio? Você ama condomínio? É uma pergunta também interessante que eu vou fazer muito aqui, hein? Eu amo condomínios, continuo na área, eu amo a Providência, né? A gente saiu com uma relação muito boa, gosto muito, a Thaís sabe, relação pessoal, de amizade, Você realmente muda com o nosso pessoal. coração, Eu né? Você amo sabe. eles, assim, é uma família, a gente brinca de pai e De mãe, mas é uma verdade, é. família mesmo. E continuo na área de condomínio e dificilmente acho que vou sair disso porque é um amor realmente. Apesar de tudo que a gente vive, né? Tem toda uma brincadeira por trás do todo, mas assim, eu amo isso, amo e gosto muito de viver isso. É muito bacana. Que legal. Bom, E eles são mesmo, obrigada. viu? Eu vou ratificar o que você falou. Eu sou apaixonado aqui pela Thaís, pelo esposo, a família Providência, A né? Como, família, como eles exatamente. acolhem a gente é Thaís, fenomenal. Rafael, a Mauri, assim, é do coração, realmente. É, então é Não, isso. tudo bem que inspiram a gente, né? Vocês também, Marcelo, com a história dele de anos aí de condomínio. E no fundo, todo mundo que está aqui ama condomínio, É né? isso. Aqui, ó. Exatamente. Valeu. Então, gratidão, Thaís, mais uma vez. Muito obrigado por Obrigada. essa acolhida, o apoio. A gente está gravando aqui direto da Providência, em Curitiba, primeiro episódio da Voz do Morador. Obrigado a Emily por todo esse Imagina. carisma e todo esse. Nossa, como você é, assim, cativante, viu? Depois Imagina. eu quero conversar mais com você e falar sobre condomínio. E agradecer aqui Com toda a equipe do Sindiflix, né? Que tá dando essa oportunidade da gente fazer esse podcast diferente, dando a voz pro morador, né? Que a gente costuma dizer certeza. assim, que é quem manda mesmo no condomínio, né? Quem decide tudo, quem elege o síndico, quem aumenta a taxa do condomínio é o morador, né? E a gente espera aí Exato. ter essa oportunidade de cada vez mais crescer esse programa aí e que você volte mais vezes para contar mais histórias como essa, tá Ó, o bom? filho apareceu aqui nessa edição. Pode. Ele pediu para ir no banheiro. Vai, filho. Mas, gente, Vai foi lá. muito, muito bom. Gostei muito. Eu esperava algo diferente. Foi, assim, de surpresa, né? Mas a Thaís Verdade. sabe, pode contar comigo pro que precisar aí. E foi muito bacana. Gostei muito. Obrigada, gente. Foi muito bom. Valeu. Obrigada, valeu. Valeu, gente. Tchau. É.